Olá, alunos, eu sou a professora Sandra Marília. Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, vamos falar sobre a energia e os seres vivos. Mas antes disso, prepare o seu caderno, seu lápis, sua borracha, para fazer as anotações. Vamos lá? Preparados? Então, vamos compartilhar aqui com vocês a lousa digital, tá? Eu sempre gosto de compartilhar ela depois, para a gente ter certeza que está aparecendo aqui no nosso vídeo, né? Então, quando aparece esse barulhinho aqui, gente, é porque a lousa digital está aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós estamos na situação de aprendizagem 3 do nosso caderno do aluno, e o tema da nossa aula de hoje é combustíveis que movem o mundo, tá bom? A habilidade que estamos trabalhando é analisar e representar como, sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam a quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, lembrando a vocês das aulas do CMSP, toda segunda-feira, aulas de biologia, e vocês devem estar lá presentes, acompanhando junto comigo as aulas e respondendo as questões que são propostas, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nós estamos na situação de aprendizagem 3, combustíveis que movem o mundo. Então, nós falamos nas aulas anteriores sobre a energia e a vida, nós falamos como a energia, né, entra para o sistema biológico, bom, que foi o assunto da situação de aprendizagem 2, não é isso? E agora vamos falar um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa energia, como ela se move nos seres vivos, ok? Então, vamos lá. Nós aprendemos, né, nas aulas anteriores, que a energia dos seres vivos vem através do Sol. Então, o Sol, a nossa estrela, ela vai, então, fornecer a energia para que aconteça a fotossíntese. Então, a fotossíntese, como o nome já diz, né, síntese, fabricação a partir do fóton. A gente viu que a luz tem um comportamento de onda e de partícula, né, transportando essa energia aqui do Sol. Nós vimos também o comprimento de onda na aula passada, e essa luz, essa forma de energia aqui, na região do V visível, é que a planta, não só a planta, né, mas os seres capazes de fazer fotossíntese, utiliza para sintetizar a molécula orgânica que nós chamamos aqui de glicose. Tá? Então, a energia do Sol foi utilizada pelo cloroplasto para sintetizar, fotossíntese, a glicose, certo? Muito bem. E aí, como é que essa energia, então, ela vai fluir pelos sistemas biológicos? Muito bom. E, na maioria dos casos, quando a gente está falando de seres eucariontes, isso aqui é uma representação de uma célula eucarionte, né? Que é aquela que tem, a maioria das células eucariontes tem a presença de mitocôndria. Então, essa glicose aqui, que foi produzida na fotossíntese, ela vai ser utilizada como fonte de energia para sintetizar a molécula de ATP. Tá bom? Então, repetindo, os sistemas biológicos vão utilizar moléculas orgânicas, como a glicose aqui, para sintetizar o ATP. É o tema da nossa próxima aula, que a gente vai acompanhar a síntese de ATP, tá bom? Só para vocês ficarem, relembrarem aqui, então, a energia do Sol, ela é utilizada pelas plantas ou pelos fotossintetizantes, que têm os cloroplastos, para sintetizar a molécula orgânica, e essa energia da molécula orgânica vai ser utilizada para sintetizar essa outra molécula aqui, o ATP.
esse processo é chamado de respiração celular, tá bom? Então, nesse processo aqui de fabricação do ATP, o ATP é a moeda energética que a nossa célula vai utilizar. Quando ela vai fazer uma reação química, tem que ter energia, tá bom? E a energia que ela vai utilizar chama-se ATP, né? Adenosina trifosfato, ok? E aí, o que vai acontecer durante o processo de respiração celular? Ela vai liberar o dióxido de carbono e a água. Observe que aqui nós temos um ciclo, tá bom? Que ciclo é esse? Vamos entender? Veja bem. Aqui na fotossíntese, nós já vimos, libera a glicose, certo? Glicose e oxigênio. Lembrando que as plantas também consomem oxigênio, né, gente? Então, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. São seres que utilizam menos oxigênio, que liberam grandes quantidades na atmosfera, tá bom? Então, nos seres eucariontes, a glicose e o oxigênio vão ser utilizados na respiração celular. Isso. A energia presente aqui nas ligações da glicose será utilizada para sintetizar ATP. O oxigênio aqui, ele vai ser o aceptor de elétrons. Certo? Já vi isso na próxima aula, ok? Com o processo de respiração celular, ao final do processo, você tem o quê? A liberação do dióxido de carbono e da água. E o dióxido de carbono e da água, nós vimos aqui, ele também é utilizado no processo de fotossíntese, né? A água lá na hidrólise da água, a gente já viu, que é da fase fotoquímica, e o dióxido de carbono da fase química, que vão ser utilizados para sintetizar o quê? A molécula de glicose. Então, existe o quê? Um ciclo ao longo dos seres vivos, em que é importantíssima a presença do Sol para que se realize todo esse processo. Ainda que hoje você tenha pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas para que ocorra a fotossíntese sem a presença do Sol. Tá? Então, eles usam luz, comprimento de luz específico, para que os cloroplastos consigam funcionar. São pesquisas que estão sendo realizadas e, aliás, com muito sucesso. Por que estão fazendo isso? Porque o ser humano busca colonizar outros lugares, né, outros planetas. Viagens espaciais, por exemplo, são longas, vão precisar ter mecanismos de produção de alimentos. Então, é muito importante compreender como funciona a fotossíntese, já que a fotossíntese, a gente já viu isso também, é a base da cadeia alimentar aqui do nosso planeta, tá bom? Então, mais uma vez aqui, para a gente poder relembrar, né? Como eu falei para vocês, que na fotossíntese você tem o uso do dióxido de carbono, mais a água, no processo de fotossíntese, na presença da energia solar, ou na presença de comprimentos de ondas compatíveis com os cloroplastos, né, para poder captar essa energia, ocorre a formação da glicose e do oxigênio, certo? A glicose e o oxigênio vão ser utilizados no processo de respiração celular e a liberação do dióxido de carbono e da água. Isso a gente, então, está observando que temos um ciclo. E mais ainda, nós estamos observando também que a fotossíntese, aliás, que a respiração é a reação inversa da fotossíntese. Que na fotossíntese você consome o dióxido de carbono, a água, forma a glicose e libera oxigênio, certo? Na respiração celular, você consome glicose, consome oxigênio e libera dióxido de carbono e água. Então, é uma reação inversa, ok? E é claro que a gente tem, ao final da respiração celular, a produção do ATP e a liberação do calor. Por que será que eu coloquei isso daqui, gente? Porque quando a gente vai olhar lá na parte que a gente já falou das leis da termodinâmica, não é? Nós vimos o quê? Nós vimos que a energia, ela não pode ser criada ou destruída. Ela pode ser o quê? Modificada ou transferida. Então, a energia aqui
foi transferida do Sol para as moléculas de glicose e depois para a molécula de ATP, certo? Mas a segunda lei também nos fala que no processo de transformação de energia de um estado para outro, não é 100% eficiente. Então, quando você passa a energia do Sol para a fabricação da glicose e depois, consequente, para a fabricação do ATP, uma parte dessa energia ela vai ser transformada sobre outra forma. No nosso caso aqui, ó, energia térmica, que é o calor. É esse calor aqui que mantém nossa temperatura a 37 graus Celsius, tá bom? Nossa temperatura metabólica, ela é, vamos chamar assim, nós conseguimos manter essa temperatura graças aqui ao metabolismo energético. Uma parte dessa energia, ela vai ser perdida, né, entre aspas, a gente fala muito perdida na bioquímica, mas não é bem a palavra correta para a gente colocar aqui. Uma parte vai ser dispersada sobre a forma de calor, tá bom? E numa região que nós chamamos de UCP, tá bom? É a região da célula, da maioria das células tem essas proteínas aqui que fazem, então, essa liberação e essa perda de calor, ok? Então, lembrando para vocês aqui, vamos entender como acontece, então, a relação de energia aqui, tá bom? Deixa eu só colocar aqui uma setinha para vocês depois entenderem o que eu escrevi aqui do CP, né? O CP é onde acontece aqui essa liberação do calor, e é essa também que mantém a nossa temperatura a 37 graus Celsius, tá bom? O mecanismo de febre é uma coisa, viu, gente? O mecanismo de temperatura corporal é outra, tá bom? Febre é um fenômeno do nosso sistema imunológico, reação a algum patógeno, em alguma situação de infecção, alguma coisa do tipo, mas o calor nosso corpóreo, ele é produzido a partir da energia dispersada na forma de calor, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a gente poder entender definitivamente essa questão da energia aqui. Então, vejam bem, a energia solar, ela vai ser utilizada pela fotossíntese para sintetizar a molécula de glicose, certo? Essa energia aqui vai ser transferida durante o processo de respiração celular para formar o ATP, certo? Então, aí eu tenho a primeira lei de conservação de energia, correto? Só que eu tenho aqui a palavra calor. O que eu tenho que saber com calor, então? É a segunda lei. Por quê? Ela fala que o processo de transformação da energia de um estado para outro não é 100% eficiente. Ocorre o quê? Uma dispersão sobre a forma de energia, de outra energia, no caso nosso aqui, calor. Então, a gente viu aqui que, sim, tem uma dispersão na forma de calor, e é esse calor, então, que mantém a temperatura nossa de 37 graus Celsius, tá, gente? Só não esquecendo, por favor, de entender que não tem nada a ver com febre. Febre é um mecanismo do sistema imunológico, já falei para vocês aqui agora há pouco, ok? Bom, aí depois, essa glicose, ela vai tomar rumos, bom? Então, aqui, ó, eu passei para vocês, né, de uma forma simplificada, que essa glicose aqui vai ser utilizada durante o processo de respiração, entre aspas, aqui, para a produção do ATP, certo? Muito bem. E aí, eu vou falar para vocês agora que essa glicose, ela vai sofrer pelo menos em 4 processos. Então, a glicose vai ser utilizada nos sistemas biológicos para originar ATP em 4 processos, ok? Então, vamos lá. Aliás, em 3, né, gente? O quarto aqui é um processo também que forma ATP, mas a gente está se referindo aqui à fotossíntese, tá bom? Também tem formação de ATP aqui também, não está errado a gente falar que é um processo de formação de ATP, mas a gente não pode misturar nesse momento aqui na cabecinha de vocês. Então, vamos esquecer essa parte aqui e vamos falar dos processos 1, 2 e 3, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho lá a glicose.
certo? A glicose foi formada lá durante o processo da fotossíntese, bom? Se eu tenho a glicose e tenho o oxigênio, bom, eu vou, então, ter a respiração celular com a ajuda da mitocôndria. Da maioria das vezes, nas células eucariontes, né? Pela procarionte também pode ter o uso do oxigênio, só que não tem mitocôndria, tá bom? Então, no processo 1, quando existe a presença de oxigênio, certo? Eu vou, então, fazer a respiração celular, ok? Quando não existe presença de oxigênio, ou quando o ser vivo ele é aeróbico, anaeróbico, aliás, ou seja, o que é aeróbico, anaeróbico? O que é isso, professora? Pelo amor de Deus. Vamos para o dicionário, gente. Aeróbico é igual que vive no oxigênio. Vou colocar aqui o vive no oxigênio. Vive na presença de O2, tá bom? O2 é oxigênio, tá bom, gente? E o anaeróbico, hein? O que é o anaeróbico? Vamos copiar aqui, a gente não perder muito tempo, né? E a gente escrever aqui, ó, anaeróbico. Anaeróbico. Não vive, tá bom? Não vive. Então, existem alguns seres que não vivem na presença de oxigênio. E existem seres que vivem tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio, bom? Que são os anaeróbicos facultativos, ok? Então, voltando aqui. Quando eu não tenho presença de oxigênio, seja lá porque o ser é anaeróbico, seja lá porque ele é anaeróbico facultativo, eu vou ter o processo que eu chamo de fermentação, tá? No processo de fermentação, aqui eu tenho dois tipos, né? Fermentação lática e fermentação alcoólica, bem? A fermentação lática acontece no nosso músculo, quando a gente utiliza muito músculo, a gente faz um exercício físico muito intenso e falta ATP, falta oxigênio, falta ATP. A gente faz muito, gasta muito e não tem como repor. Então, a gente produz o ácido lático, aquela fadiga muscular, aquela dor, né? Então, é por causa da formação do ácido lático. Conforme passa o tempo, o nosso organismo elimina o ácido lático e aquela dor passa, bom? E a fermentação alcoólica, quando a gente faz, por exemplo, processos de fabricação de pão, de cerveja, a gente usa levedura, que é um fungo anaeróbico facultativo, ou seja, vive na presença e na ausência de oxigênio, e na ausência de oxigênio faz a fermentação, e a gente tem o pão, e temos também a cerveja, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente falar lá do mecanismo de produção aqui do ácido pirúvico, que é tema da nossa próxima aula, bom? E aí, gente, eu separei para vocês aqui um vídeo bem rapidinho, só para a gente poder dar uma relembrada da fotossíntese, que a gente, então, passa para a próxima aula, que é respiração celular, tá bom? Não fiquem chateados que esse vídeo, ele tá em língua inglesa, e mais uma vez eu peço desculpa, mas é porque, como eu estou gravando essa aula, tem a questão dos direitos autorais, tá bom? Então, às vezes, eu não posso passar um vídeo que não tenha direitos autorais, porque aí tiram o vídeo depois, entendeu? Então, eu tenho que passar um vídeo que não tenha direitos autorais. Por isso que eu vou passar um vídeo em inglês, mas ele tem tradução, tá? Eu vou colocar aqui para vocês já o link, antes de eu passar o vídeo, porque aí, se vocês quiserem depois assistir novamente, né? Eu vou deixar aqui, tá bom? Deixa eu conseguir fazer aqui. Vamos lá. Não consegui. Não deixou. Às vezes a tecnologia não funciona, viu, gente? Ah, mas agora foi. Só você ser insistente. Às vezes você faz alguma coisa, você esquece. Quero trocar essa cor aqui. Eu vou aqui, troco a cor. Fica mais bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar lá para ter certeza que está compartilhando. Se eu não faço isso, às vezes, sabe o que acontece? Não compartilha. Bom, só 3 minutinhos, gente. Vamos lá. Plants provide us with food to eat and oxygen to breathe.
They perform this amazing feat by the process of photosynthesis. Let's take a closer look. Photosynthesis requires carbon dioxide, which diffuses into the leaf through small pores and then enters the cells. Inside the cell, carbon dioxide diffuses into the chloroplasts, where photosynthesis takes place. Chloroplasts use energy from light to transform carbon dioxide and water into sugar and oxygen. Zooming into a chloroplast, we see these flattened membranous sacs called thylakoids. Here, light energy is converted to chemical energy in the first phase of photosynthesis, the light reactions. The two green structures you see here are photosystems, large complexes of proteins and chlorophyll that capture light energy. An electron transport chain connects the two photosystems. Notice the small mobile electron carriers that shuttle electrons from one large complex to another. Now let's take a closer look at the steps of the light reactions. The photosystem on the left absorbs light energy, exciting electrons that enter the electron transport chain. Electrons are replaced with electrons stripped from water, creating oxygen as a byproduct. The energized electrons flow down the electron transport chain, releasing energy that is used to pump hydrogen ions, the blue balls, into the thylakoid. In the photosystem on the right, light energy excites electrons, and this time the electrons are captured by an electron carrier molecule, NADPH. The high concentration of hydrogen ions inside the thylakoid powers ATP synthase, producing ATPs. The light reactions in the thylakoid have produced two energy products, ATP and NADPH, that will now power the production of sugar in the Calvin cycle. The Calvin cycle takes place outside the thylakoids in the stroma, the thick fluid of the chloroplast. At the beginning of the cycle, carbon dioxide molecules combine with molecules called RUBP. The resulting molecules go through a series of reactions powered by ATP and NADPH from the light reactions. Sugar molecules known as G3Ps are produced. Most of the G3Ps are rearranged back into RUBPs that will begin the Calvin cycle again. But the important product of photosynthesis is the remaining G3P sugar. Some G3Ps are used to build glucose, which can combine into starch or cellulose. Still other G3Ps form sucrose. And some of the sugar is broken down by cellular respiration using oxygen in the plant's own mitochondria, generating ATPs that can power other work of the plant. Excess oxygen diffuses out of the leaf through the pores, while more carbon dioxide enters. With three simple ingredients, carbon dioxide, water, and light, plants produce sugar and oxygen by photosynthesis, powering plant metabolism and ultimately providing your fuel as well. Bom, então, apesar de estar em língua inglesa, né, tem aquela traduçãozinha, tá? É só para vocês terem realmente uma imagem, né, do que a gente fala tanto aqui, como é que acontece uma animaçãozinha aqui, tá bom, gente? Então, deixa eu abrir aqui a nossa câmera, né, explicar para vocês aqui algumas coisas que acontecem. Gente, então, essa aula fica por aqui, tá? Quem ainda tem dúvida, né, lá de fotossíntese, eu sugiro rever a aula passada, tá bom? Para que fique realmente, vocês entendam de verdade o que é a fotossíntese, tá bom, gente? Eu sempre desligo aqui a câmera para poder ter um áudio um pouquinho melhor, tá bom? É por isso que eu faço essas coisas, eu vou explicando a vocês ao longo das nossas aulas, porque eu faço uma coisa, porque eu faço outra, tá legal? Beijo no coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau, se cuidem!